Pessoa amiga, gratidão e bom combate. Eu estive vendo, alguns diálogos que tive com pessoas que assistiram outros vídeos que a gente fez recentemente e achei interessante que alguns perguntam a respeito da conexão, estou vendo aqui, que fazemos entre espiritualidade cristã e anarquismo histórico. Eu penso que se dá uma confusão, sobretudo porque se está tratando de fazer uma confusão entre religiosidade e espiritualidade, como se fossem realidades uniformes e homogêneas, ou homogêneas. Não são. A espiritualidade libertária é bem diferente da religiosidade institucionalizada. Jesus não anunciou uma nova religião. Jesus jamais aceitou que o fizessem ser um líder político a ocupar um espaço de poder. Jesus viveu uma espiritualidade, a meu ver, plenamente caracterizada como uma espiritualidade libertária. Uma espiritualidade engajada no tempo e na história, que emerge da convivência que ele teve com o movimento popular de seu tempo, de seu lugar. Ele partiu de uma tradição plural, do povo do qual ele nasceu, uma tradição que reunia diversos grupos, que a gente pode resumir aqui. Um grupo que acabou sendo dominante, que era a comunidade em torno da qual participava, melhor dizendo, Moisés, que foram escravos que se libertaram da opressão de Faraó no Egito. Mas esse grupo foi dominante, mas existiam outros grupos, que foi um grupo das pessoas das tribos, das pessoas seminômades, que viviam na região em torno do Monte Sinai. Esse grupo, inclusive, trouxe uma novidade, que depois houve uma convergência, que foi o entendimento da divindade como Iavé, uma divindade muito mais identificada com a transformação histórica do que com forças da natureza. E um terceiro grupo, entre outros, mas principais assim, que a gente pode resumir, seria o grupo, também uma comunidade de tribos seminômades da Palestina, de onde veio Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia. Enfim, esses três grupos fizeram parte da tradição que Jesus recebeu e que, como toda pessoa engajada de seu tempo, estava chamada a repeti-la mecanicamente ou a transgredi-la, que não é a tradição, senão sempre uma transgressão em relação a tradições anteriores. Então Jesus, que muitos entendem como aquele que inventou um caminho para que outros fossem seguir, ele simplesmente levou à radicalidade o caminho já existente, que era vivido na prática. Não havia essa diferença entre uma visão espiritual versus uma visão material. Isso é coisa da época moderna. Mas Jesus foi seguidor deste caminho, historicamente, geohistoricamente, melhor dizendo, bem determinado, e ele se inseriu nesse movimento popular que na época que ele nasceu estava bastante radicalizado,
diante da opressão já do Império Romano. E ele se identificou tanto com esse caminho, né, esse caminho, que ele, de forma radical, se sentiu identificado em unidade, né, com esse caminho, que ele chegou a dizer: desse caminho, caminhar revolucionário, eu sou este caminho, eu sou esta verdade de vida, ou verdade vital. Então, esse é o movimento de Jesus, que a gente vê claramente como o movimento que propicia uma espiritualidade libertária, em que percebemos que não há contradição excludente com a perspectiva do anarquismo histórico. Sim, o anarquismo histórico, ele critica frontalmente a religiosidade, a institucionalização, mas isso também não atinge esse movimento em torno de Cristo Jesus, porque ele, como disse anteriormente, jamais anunciou um novo caminho religioso, mas viveu em plenitude, anunciando inclusive isso, uma vida em abundância. Jesus, isso pode ser conferido lá em Lucas, foi registrado por Lucas, que foi um médico historiador, no capítulo 4, verso 18 e 19, ele repete, né, praticamente de forma literal, o que 8 séculos antes já havia sido dito pelo profeta Isaías. Então ali está o programa, né, que ele veio libertar os oprimidos, né, anunciar uma boa notícia aos empobrecidos, libertar as pessoas das suas prisões, das suas cadeias, tanto as cadeias físicas diante da opressão do Império Romano, como as cadeias, os aprisionamentos da alienação. Então esse programa, repito, lá em Lucas 4, verso 18 e 19, é uma confirmação do movimento que ele assumiu de forma holística, integral, e que já era, na comunidade de Isaías, vivenciado e praticado. E você pode conferir isso em Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Então, a gente gostaria de enfatizar isso, que a espiritualidade cristã ou crística libertária está em contiguidade, em plena harmonia com a ação libertária anunciada pelo movimento anarquista histórico. Não há contradição nisso, mas sim, há contradição entre a religiosidade, a religião institucionalizada, que reduz a amplitude que é a ação espiritual, né? A espiritualidade, que nada mais é do que o princípio vital. É muito importante nesse nosso tempo agora, diante da nossa ocupação com a pandemia, que às vezes não faz a gente atentar para determinados movimentos sociais muito relevantes que estão surgindo desde 2020, agora já em 2021, que é um movimento chamado Movimento AR, isso mesmo. Você já deve ter visto propagandas que anunciam justamente essa ação vital, que é o ar. Daí veio a visão, na nossa linguagem patriarcal, de espírito, mas na língua original do povo hebraico era um nome feminino, uma palavra feminina, ruá, que é sopro vital. Então, a espiritualidade, ela não é contradição com a perspectiva revolucionária do anarquismo histórico, né? Espero que alguns que
me perguntaram possam ter se satisfeito com essas colocações, mas a gente continua esse diálogo e eu aproveito esse gancho para convidar você para participar do evento que estaremos online, gratuito. Você pode acompanhar e participar no conforto da sua casa, realizando no dia 16 de janeiro, já está perto, hoje é dia 5 de janeiro, que será um sábado às 15 horas. Você, se quiser, não é obrigatório, mas será uma satisfação que você se inscreva no nosso endereço, no nosso sítio, que deve estar aqui embaixo no vídeo. E também, se for seu desejo, nos dá a alegria de se inscrever no nosso canal no YouTube. Você se inscrevendo no nosso sítio, você estará sendo lembrado, né? Sendo lembrado à medida que se aproxima o evento. Então estaremos juntos, o historiador anarquista Alexandre Sames, o psicólogo e bispo, presidente da Rede Internacional de Amigas e Amigos, Hermes Fernandes, e eu, Pedro Miguel, te aguardando não só a participar desse evento, mas se inscrever e acompanhar as nossas reflexões no nosso canal do YouTube. Gratidão e bom combate!